E aí, pessoal, esse é mais um episódio do EngieCast, podcast de engenharia, onde nós estamos tratando a respeito da engenharia e nós estamos convidando profissionais especializados, capacitados, para tratarmos a respeito desse assunto, mas não somente a área da experiência na questão de engenharia, mas também na sua vida. Eu sou Yasmin Beatriz. E eu sou o Matheus Egevão. Bom, como a minha amiga Yasmin falou, a gente está convidando nossos entrevistados para falarem sobre engenharia, mas não só engenharia. A gente quer saber também sobre seus sonhos, suas ambições, o que motiva eles a acordarem todo dia, a trabalharem com o que fazem. Bom, é importante a gente lembrar que esse podcast tem o apoio da nossa faculdade, Unitepac, também do nosso coordenador de Relações Internacionais, o Adson, e também queria pedir para vocês que estão nos assistindo e nos ouvindo agora, para que nos acompanhem nas nossas redes sociais. O nosso Instagram, para quem assiste pelo YouTube, vai estar na descrição e também no vídeo, anexado no vídeo. E também, para quem nos ouve pelo Spotify, nosso Instagram é @engcastunitepac. Bom, hoje a gente tem a ilustre honra de receber o engenheiro Adolfo Santana, engenheiro da Prefeitura Municipal da cidade de Araguaína. A segunda maior cidade do estado de Tocantins e também um polo econômico aqui do estado. Adolfo, Seja bem-vindo, Adolfo. fique à vontade. Obrigado. Meu nome é Adolfo Santana, como o Matheus já apresentou. Eu tenho 30 anos, sou engenheiro civil, formado pelo Itepac Porto e engenheiro de segurança do trabalho, especialista também em gerenciamento, planejamento e orçamento de obras. E hoje eu trabalho mais com obra pública, na parte de licitações, planejamento, gerenciamento, orçamento e na fiscalização de obras e também de loteamentos urbanos. Muito bom. Bom, Adolfo, a gente queria começar não falando só sobre o engenheiro Adolfo. E é claro que você vai vir falar sobre a sua profissão, mas a gente quer saber também sobre a pessoa Adolfo. Quem que é Adolfo Santana? Fala um pouco pra gente, por favor. Isso, difícil. Bom, eu sou uma pessoa ambiciosa mesmo, eu corro atrás dos meus sonhos. E eu iniciei mesmo minha carreira muito cedo, já sempre focado em trabalhar, em querer ter minhas coisas, realizar meus sonhos. Eu gosto muito de viajar também. Aí eu trabalho com o meu foco é esse. Meu trabalho eu trabalho para viajar. Então, hoje eu me desdobro bastante, não só na prefeitura, como também eu empreendo. Eu tenho minha empresa que a gente faz projetos, a gente executa obras e diversos outros trabalhos aí que a gente vem dentro do mercado da engenharia civil. Que ela dá esse nicho muito grande, que a gente tem várias. A gente acaba aprendendo bastante e para se desenrolar, né? A gente não fica preso somente à parte de obras. Sim. Quem conhece o Adolfo Santana, a gente vê que é uma pessoa extrovertida. A gente falou, gosta muito de viajar, mantém a rede social sempre ativa. Inclusive, a rede social do Adolfo também vai estar anexada na nossa descrição. A gente vê que você gosta de postar vários reels divertidos um atrás do outro. Adolfo, você é assim desde criança, extrovertido, animado? Sempre foi assim? Não, eu era muito fechado, muito tímido. Eu comecei a me soltar mesmo quando eu comecei a fazer engenharia, que ela foi me desenvolvendo, né? Comecei a estagiar, já sempre eu era muito tímido, fechado, e não me abria muito para as pessoas. Hoje em dia eu já aproveito muito mais a vida. E aí no começo do ano agora, eu mesmo me decidi para essa questão, porque eu passei por um problema de saúde. Fez até uma tatuagem recente sobre isso, né? Sobre as minhas 2 datas de nascimento. No começo do ano eu passei por um mal súbito, aí quase morri, tive uma parada cardíaca e hoje eu tô vivo, graças a Deus. E no momento que eu despertei do que eu tava adormecido, eu resolvi, não, eu vou aproveitar minha vida agora, não só trabalho, mas também eu já gostava de viajar, agora eu quero muito Agora mais. que... Bom, Adolfo, você falou que começou realmente a se desenvolver como pessoa, extrovertido como depois que entrou na faculdade de engenharia. Engenharia foi a sua primeira opção? Conta um pouco pra gente sobre isso. Não, eu sempre gostei de matemática. Aí o que me veio na cabeça primeiro foi contabilidade. Aí eu comecei contabilidade aqui no Itepac, fui até o 4º período e sempre prometendo, engenharia vem pro Itepac, vem e eu nada. Sempre passava, primeiro período passava e esperando o vestibular de engenharia e nada. Segundo, terceiro, aí quando deu o 4º, eu não. Falei com meus pais, eu vou fazer engenharia civil, aí surgiu a oportunidade,
no Itepac Porto. Aí eu fui, fiz o vestibular, passei em 7º lugar. Também pedi resposta de Deus nessa questão. Deus, se for da tua vontade, eu vou passar. Se for mesmo pra me trocar. Tava na metade do curso já de contabilidade e desistir assim na metade é meio complicado. Sim. Aí, quando veio a resposta, 7º lugar, eu falei assim, é a resposta mais do que suficiente. Comecei, gostei muito do primeiro período, que era só cálculo. Aí eu me encontrei mesmo. Pronto, aqui é meu lugar. Aqui é meu segundo lar. Né? E foi indo. Me destaquei na faculdade. Eu fui, da minha turma de 40 alunos, na época entrava 40 alunos, somente formou 2, eu e outro colega. O restante era alunos que vinha das turmas da frente, das outras 2 turmas da frente. Eu fui da 3ª turma do Itepac, Porto. Rapaz. E Praticamente foi um dos pioneiros de lá, né? isso. Você pegou a fase ruim. A gente pegou a fase de teste da engenharia para trazer para Araguaína. Mas os meus professores não têm o que reclamar. Todos tinham prática, mesmo vivência, mesmo no mercado, trabalhando. Tinham mestrado e trabalhavam. Mestrado e prática mesmo. Quando estava conversando com você um dia desse, você falou, né, que às vezes o que falta em algumas faculdades é a questão dos professores e a prática. Isso. E o Lucas, que é que trabalha com você, estava falando, você ressaltou principalmente os professores com prática e também as aulas práticas. Isso. E lá se teve isso em abundância, né? Tive. É muito importante essa questão do professor não ter somente. É muito bom ele ser mestre, ser doutor, mas a gente precisa também de ser mestrado isso. A gente precisa do professor convivência para poder ter estudo de caso, ter problemas que aconteceu na obra que ele operou, para a gente poder ter isso dentro da sala de aula. Eu acho isso muito importante. Dá ponto pro MEC questão de mestrado, doutorado, ok, mas vamos colocar também os professores com prática, para os alunos poderem ver aquilo na realidade. Só uma visita técnica não é o suficiente. A gente fica com aquele anseio. Eu mesmo sofro junto com os alunos, que eu fui coordenador de estágio, passou por muitos estagiários já na minha mão. Eu boto mesmo eles para praticar, coloco do meu lado, né? Pego a mão, coloco ele para poder botar a mão na massa. Estagiário comigo não tem moleza. Todos que já passaram daqui do Itepac lá, pode perguntar que foram pro sol, foram para dentro do computador, viveram a prática e viveram mesmo aquilo ali que precisava. Eu sou uma prova viva disso, que a gente trabalha junto, né? Faça chuva, faça sol. Estamos lá na... Chama atenção, puxa a orelha. É o certo. Não tem moleza não, não é igual a faculdade que chora pro professor, não. E, Adolfo, você falou a respeito da questão dos seus pais que te apoiaram. Eu gostaria de saber se, em todos, assim, sempre foram seus primeiros apoiadores, porque a gente tem isso, né? Nossos pais são os nossos primeiros apoiadores, aqueles que sempre estão segurando a nossa mão, dando, vai, você consegue. Foi assim com você? Sim, o primeiro momento é um susto, quando eu quis mudar de curso, né? Mas depois eles acabaram vendo que aquilo era de futuro, né? Aí eles me deram maior força. Meu pai que foi sozinho para a cidade para poder escolher o lugar para mim poder morar. Minha mãe foi em seguida para confirmar o local. E depois, Adolfo que se vire. Eles já estavam confiando, conhecer a cidade e tudo. Só foram me visitar 2 vezes, que foi para fazer a matrícula e para minha formatura. De resto, tava por conta, né? Isso. Mas você sempre foi de Porto Nacional ou não era de lá? Eu não conhecia. Eu fui com a cara e a coragem. Não gostei muito da cidade, mas era aquilo que tinha para me oferecer para mim fazer faculdade. Mas como é do lado de Palmas, a gente sempre dava um pulo em Palmas. E eu estagiei em Palmas. Acordava todo dia às 5 horas da manhã, pegava o ônibus, 1 hora de Porto para Palmas. Chegava em Palmas, pegava o eixão. Depois o TO 050 para poder chegar no Tribunal de Justiça, que eu estagiei no Tribunal de Justiça, na diretoria de obras. Foi onde eu comecei minha vivência com obra pública. E aí eu comecei a pegar a paixão por isso. Bom. Em relação ao estágio, tipo assim, a gente vê que muita gente tem facilidade com estágio, outras não. Outras já foram focadas mais na parte de pesquisa, ou nem isso. Contigo foi fácil, foi difícil a questão do estágio? Porque a gente vê que estágio, principalmente em local público, tem muito, às vezes, concorrência, às vezes não chama tanto estagiário. Como é que foi essa experiência? Eu era cadastrado no IEL na época. Eu fiz 3 tentativas para ir para o TJ. Quando foi na 3ª, era a mesma diretora ainda de obras. Aí eu falei para ela lá na entrevista. Oi, tudo bem de novo? Aí ela falou, de novo, como assim? Ela ficou sem entender, né? Aí eu falei assim, não, porque é a 3ª vez que eu venho fazer a entrevista que eu passo na prova. Eu tinha uma prova teórica.
Aí ela, e tal. E ela, na segunda vez, ela viu que o meu currículo não tinha muitos cursos dentro da área de engenharia civil. Sim. Aí ela tinha me dado a dica, olha, faz um curso de orçamento, faz um curso de AutoCAD e tal, para complementar seu currículo, quem sabe da próxima vez. Aí eu cheguei na entrevista e falei para ela, olha, você falou para mim fazer os cursos e tal, os cursos que você me pediu, eu fiz, tá aqui. Praticamente foram assim, 6 meses depois. Eu saí dessa segunda entrevista, eu corri atrás dos cursos, fiz, questão de 6 meses, abriu a seleção de novo, fiz a prova, passei de novo, e quando foi pra entrevista, eu tive a coragem de falar isso pra ele. É porque eu ainda tava com um pouco de vergonha. Se eu não tivesse abrido a boca pra falar isso, talvez eu não teria sido selecionado. Aí ela disse que gostou da minha atitude. Quando eu comecei a trabalhar, ela foi e falou, me chamou na sala dela e falou, olha, eu te contratei porque eu gostei muito da sua atitude. De ter ido atrás dos cursos, ter buscado. Eu vi que você é uma pessoa que corre atrás dos seus objetivos. E, é isso E que aí, sempre até buscam. hoje, eu tenho um contato com ela e com os profissionais que eu participei do estágio. A gente é muito colega de profissão. E aí, como você falou, e hoje, olhando sua atualidade, você trabalha na questão da prefeitura, dentro desse, seguindo o mesmo caminho que aquele que você estagiava antes, certo? Isso. Muito bom. Adolfo, queria só saber, assim, voltando um pouco para a faculdade. Quando a gente conversando, eu conversando contigo, com a Yasmin também conversando contigo, a gente quer saber, assim, tu apontou algumas dificuldades pra gente, mas quais foram, assim, as dificuldades que tu teve? Alguma reprovação, algum problema com o professor, notas baixas, como é que foi? E dentro da faculdade, eu sempre me esforcei. Porém, tem algumas matérias que a gente acaba virando aquele... A gente acaba se enterrando. Que, meu Deus, eu não vou dar conta de passar e tal. E tinha as matérias na época que eram mesmo assim... perigoso de você passar e trancar a grade. Lá na frente você não conseguia pegar outras matérias. Eu tive dificuldade com mecânica técnica, que eu reprovei, fiz a prova final. E na época era tipo assim, você tava na prova final, você já tava reprovado, você não passava. E aí eu coloquei na minha cabeça, não, mas eu vou passar em mecânica técnica. Mesmo o povo já ia já sabendo, se mexe Já comigo, ia eu vou esperando fazer, o resultado. sem esperança. Aí eu já fiz história na faculdade por conta disso também. Eu fui o primeiro a passar em mecânica técnica, fechando a prova. Final. Ninguém fechava. E foi o único também. Eram 6 alunos reprovados e eu passei. E eu tive dificuldade também com mecânica dos solos 2. Nesse eu reprovei, não teve jeito, tive que fazer de novo. Mas porque o professor era carrasco, era só uma questão e você que se vire, conta a história do jeito que quiser. Na prova, quando eu fui fazer de novo, eu também fazia a prova, era 5 folhas frente e verso, contando toda a história da mecânica do solo desde os primórdios para poder conseguir passar. Bom, Adolfo, e a conclusão da faculdade, como é que foi a experiência? Você falou que seus pais estavam lá para te apoiar, mas como é que foi? Eles estavam lá só no dia, te apoiaram durante o TCC? E TCC querendo ou não, é uma vida difícil para pro acadêmico, né? Como é que foi essa experiência? Não, meus pais sempre me apoiaram desde o primeiro período até o final, né? Mesmo à distância. Eu vinha muito pra cá, mas quando chegou do meio pro fim, eu acabei não vindo por conta do estágio. Comecei a estagiar e queria estagiar. Nas férias a gente tinha férias. Mas eu falava, não, eu quero estar aqui dentro, quero ter essa vivência do começo até o fim das obras. E como era um estágio que fiscalizava muito obra de construção dos fóruns, na época eu estava construindo muito fórum no Tocantins, aí eu acabei ficando e pegando essa experiência. Até participei da confecção do projeto plurianual lá do Tribunal de Justiça, do ano de 2014, 2015. E o TCC, meu TCC, eu tive um apoio muito grande da minha professora, da minha orientadora, foi a Gabi Pedreira, ela era professora de instalações hidráulicas, projeto também, e ela era engenheira civil e engenheira ambiental. Até hoje a gente ganha professor, a gente acaba ganhando muitos professores como um amigo de profissão. Sim. E hoje ela é uma amigona minha. Ela me deu muito apoio, brigava, puxava minha orelha, mas eu fui. E o meu foi sobre aproveitamento de água de chuva em escola de tempo integral. Questão da aplicação e economicidade. Bom. Então, eu hoje vejo os alunos penando muito, mas na minha época eu penei, mas não foi tanto. Eu ficava sem dormir, mas eu gostava, era prazeroso. Quando foi na época de eu apresentar, eu não tinha problema. Porque como eu mesmo fiz, fui em cima, virava à noite,
Quando foi no dia de estudar para apresentar, eu Tava dormi. tudo Eu dormi e fui apresentar. tranquilo. Mas no dia da apresentação eu tava muito nervoso. Saí Isso chorando é pro normal. corredor. Pensando assim, tô reprovado. Todo mundo, calma, Adolfo, você passou, não sei o quê, você foi muito bom. E eu não, gente, eu fui péssimo, não sei o quê. Chegou lá, graças a Deus, recebi um 9 e aprovado. E o diploma veio. Isso. Bom, e quando a gente... Beleza, passamos pela questão da faculdade, você se formou, não foi no ano de 2014, se não me falha a memória. 2014. Uhum. E como hoje, no caso, naquela época, não dizendo que é mais praticamente 10 anos atrás, o mercado de trabalho naquela época para o mercado atualmente? Como você vê? Quando eu formei, tava nessa migração da parte boa e parte ruim, né? Foi quando teve a questão, até um comparativo que um tio meu que trabalhava em Brasília fazia, quando eu formei, eu fui para Brasília. Tentar a vida em Brasília. Eu queria muito morar em Brasília como engenheiro e tal, porque estava ainda em desenvolvimento. A questão de Águas Claras. Foi a época desse 2012, 2013. Águas Claras ainda estava bombando aí na questão da engenharia. Muito engenheiro saiu muito rico de lá. Uhum. Mas aí, quando eu formei, que foi no final de 2013 e início de 2014, já tinha acabado Águas Claras. Eles já estavam construindo um outro complexo, mas já estava, tipo... Já estava muito... a engenharia. E aí, eu acabei ficando um mês em engenharia, tentei lá, mas não deu muito certo. Quando eu voltei, aí eu consegui emprego em Araguaína mesmo, na prefeitura. E aí, fiquei 2014, 2015, e aí eu passei no mestrado na UNB. Lá em Brasília. Integridade dos materiais da engenharia, na UNB. Nossa, eu fui, era uma outra vida, a UNB, outro nível, outro estilo. Conheci todos os laboratórios, conheci a UNB Gama também, mas eu fui muito para uma área, o meu orientador me colocou numa área de engenharia aeronáutica, para mexer com material de foguete. Aí, tava gostando, mas eu precisava tirar essa dúvida, se era para mim ou se não era essa questão. E pra mim, eu vi que não era. O mestrado não é pra mim, doutorado não é pra mim, essa área acadêmica não é pra mim. Eu tinha muito isso na cabeça que eu ia me dar bem nisso. Mas eu vejo que hoje a questão da vida profissional mesmo, na prática mesmo, só fazendo especialização, um curso rápido pra você se especializar em uma área, é pra mim. E aí eu tô mais voltado a essa área de infraestrutura urbana, pavimentação, drenagem e licitação. Eu gosto muito. Muito bom. Eu sei. Adolfo, agora vamos falar sobre o engenheiro Adolfo formado. Engenheiro da prefeitura. Adolfo, logo após que você saiu de Palmas, você veio para a prefeitura, né? Foi no ano de 2014 para 2015, né? Que você veio para cá? Depois que eu formei no final de 2013, aí em 2014 eu comecei a trabalhar na prefeitura. Certo. Você já foi assim, direto ou teve algum tempo? Processo de demora, assim? Não, eu formei, aí um mês eu fiquei em janeiro parado e comecinho de fevereiro eu comecei na prefeitura. Praticamente eu fiquei um mês sem trabalhar. Eu sei. Já foi mais fácil. Até perguntou a questão da facilidade. Ainda era fácil você entrar no mercado de trabalho. Hoje em dia tá bem complicado, bem difícil. Mas na minha turma, fazendo um comparativo àquela época, para não falar que tava tão fácil, eu lembro que umas 4 ou 5 pessoas que estavam trabalhando. Então você foi... bem entre aspas, você foi um dos pioneiros da infraestrutura aqui, né? Da época dessa gestão atual nova, né? Que tá mudando a Araguaína. Sim. A gente vê, como eu trabalho lá com você, a gente vê que muita gente, quando chega lá nova, vou citar alguns nomes que trabalharam com a gente, principalmente os novos concustados agora, que foi o Jefferson, o Pedro também, que entraram agora e trabalhando com a gente. E a gente vê relatos deles que tiveram muita dificuldade. Chegaram lá sem saber muito o que queriam trabalhar, sem saber fazer orçamento direito, nem fiscalização. Você teve essa dificuldade? Eu não tive porque eu já estagiava no TJ, então eu já tinha essa vivência da questão pública. Igual a gente estava conversando antes, falta muito isso na faculdade. A questão do direito passado para a engenharia. A gente sai praticamente cru nessa questão. Sim. A gente não entende de lei 8666. Tá saindo a nova lei que agora pode a faculdade aplicar essa nova lei para o aluno já sair preparado. Que praticamente é a vivência, não só para o público, como para o engenheiro que vai trabalhar numa empresa particular. Porque ele vai ter que preparar o material para apresentar na licitação. Então, ele já sai despreparado, meio perdido, ele tem que correr atrás de alguma coisa para ele poder estar se preparando para isso.
Só para entender, a Lei 866 é a lei de licitação, né? Isso, É a lei nacional ou é municipal? Como é que- nacional de Nacional. licitação. Nacional. Uhum. Entendi. Bom, Adolfo, a gente queria saber mais ou menos o que você viu de bom e viu de, entre aspas, ruim em ser funcionário público. A gente vê que funcionário público, querendo ou não, tem muita questão delicada, às vezes mexe muito envolvido com política, tem um âmbito de ter a vida pública, se não tem mais a vida particular. Foi até uma das coisas que um dos nossos colegas estava comentando, que depois que ele virou funcionário público, acabou que a vida dele virou muito pública. Recebe muita ligação de gente que ele não conhece, ou gente chata, né? Uhum. Contigo também é desse jeito, né? Hoje o pessoal tem muito meu telefone particular, então de vez em quando eu recebo as ligações. Só que quando você abraça a questão de trabalhar no público, você tem que começar a conviver com aquilo, né? O cidadão sempre está precisando de alguma coisa. Então, quando eles ligam pra gente, alguma reclamação, é até bom, porque a população é o nosso fiscal. Sim. A gente não pode estar o tempo inteiro em todas as obras, né? A gente não é onipresente. Então, eles acabam sendo o nosso fiscal. Um exemplo que eu tenho é esses dias eu acordei 7 horas da manhã com a ligação do morador lá no Jardim dos Ipês, ele reclamando da qualidade do material que estava sendo aplicado. Aí, 7 horas da manhã, eu tava acordando. Eu não tava na obra. O cara que tinha acordado mais cedo para ir trabalhar que viu o problema. Então, para mim, às vezes é ruim, porque o cara me acordou e tal, mas ele fiscalizou para mim. Se eu poderia passar 1 hora o cara aplicar um material ruim e eu não ter visto. Então, na mesma hora, eu comecei a fazer ligações e tal. Resolveu o problema. E aí, eu consegui resolver o problema. Sim. Cancelei a massa, pode devolver a massa pro caminhão e fazer uma nova massa. Não é para aplicar essa massa, não. Tomei banho rapidinho, fui para a obra para tentar resolver, né? Então, tem essa questão. Se você está no poder público, você tem que estar preparado para servir a comunidade. Sim, é basicamente isso. Né? Você se torna uma muito pessoa chato, pública. é muito incômodo, mas Você você tá ali pra respira servir. fundo e atende Sim. bem aquela pessoa, porque, querendo ou não, é o contribuinte que está colaborando com você também. É meio que anda de mão dadas, Isso, né? aham. Você faz o seu É uma serviço, parceria. mas a população em si, a sociedade fala, dá o feedback, vamos dizer Às assim. vezes eu gosto, tem vezes que eu acho muito chato, mas tem vezes que eu gosto muito. É bom Faz uma você coisa conversar. boa, alguém, aham. Às vezes você tem um reconhecimento daquela pessoa, ela te agradece, ela te liga, Sim. ela te mandou uma mensagem até de bom dia, te abençoando. É muito bom. Tem o prós os e o prós e contra contras, também. sim. Uhum. Adolfo, vamos focar um pouquinho nas obras que a gente está fiscalizando. Hoje, a cidade de Araguaína, nos últimos 8 anos, na última gestão, a gente teve um avanço significativo em relação à infraestrutura. Antigamente, a gente tinha uma levada muito boa em relação à escolarização, teve uma pegada de construção de escola e tudo mais. Mas na última gestão, a infraestrutura na cidade deu um boom. A gente teve novas construções, por exemplo, a Via Lago, que virou um dos principais cartões postais da cidade. Sim. Também o Parque Simba, que virou um dos principais locais de passeio. Inclusive, eu tento ir lá quase todo dia. A minha mãe e minha avó vão Tá lá toda hora. Toda hora vão lá fazer caminhada. Fazendo piquenique. Toda hora. E também a gente tem 2 obras principais atuantes agora, que é a Via Norte, que é a principal obra, a principal via que passa dentro da cidade. Ela liga, principalmente a Marginal Neblina, que liga a TO até o Costa Esmeralda, que fica na beira da BR, né? E também a gente tem a questão do aeroporto de Araguaína, que está sendo reformado atualmente, né? Para poder abranger mais capacitação de Voos, aeroportos. empreendedores, trazer de Sim. fora, né? Aumentar a Sim. nossa economia. A gente também teve um boom muito grande de pavimentações. Para quem não conhece, a cidade de Araguaína era conhecida como Buracaína. Eu já chamei muito esse nome, Buracaína. Mas a gente teve uma quantidade de pavimentação muito grande nos setores, principalmente os mais afastados, claro que no centro, mas nos setores mais afastados a gente teve uma qualidade de pavimentação. Eu que fiscalizo, vou fazer contigo vistoria quase todo dia, a gente vê lá uma melhoria, principalmente visual, calçada dos pisos tátil e tudo mais. Vamos começar pelo aeroporto, Adolfo. Conta um pouquinho pra gente o aeroporto, por que vocês precisaram fazer fazer a reforma do aeroporto. Como é que tá sendo? O aeroporto a gente acabou dividindo ele em 2 etapas, por ser uma obra tanto civil como uma obra de infraestrutura, né, da pista.
e a gente tinha que mexer na área de segurança da pista, que ela não estava cadastrada, não estava corretamente por conta do cadastro dela na ANAC e do DCEA. Então, entrou a parte da segurança da pista, que é as rezas que ficam nas cabeceiras. Cada pista tem 2 cabeceiras, essa pista do nosso aeroporto. E hoje a gente está nessa primeira etapa em fase de execução final, a gente está na drenagem dela. Ela contempla infraestrutura e drenagem, somente essa primeira etapa. A gente já concluiu a infraestrutura, hoje a gente está finalizando a drenagem, acho que provavelmente aí em agosto a gente finaliza. E a gente está tentando aprovar, junto à SAC, a Secretaria de Aviação Civil, os projetos da segunda etapa, que aí seriam a continuidade do sítio por completo, a reforma e ampliação, e o nosso terminal, que a gente precisa expandir ele para trazer novas companhias aéreas. Fora isso, também a instalação do PAPI, que é a iluminação de segurança da pista, para a gente poder operar novos voos e as companhias aéreas maiores virem para poder Araguaína. É uma obra hoje que ela visa muito a economia, trazer novos empresários, novos investimentos. A cidade de Araguaína tende a crescer mais. Tende, então, precisa bastante. Sim. A gente já, anos anteriores aí, a gente já voou a voos a R$65, R$70, né? Quando estava operando três companhias aéreas no aeroporto. Então a gente precisa voltar a essa realidade. Era muita facilidade. Eu precisava resolver uma coisa em Palmas, eu saía de manhã daqui de Araguaína, à tarde eu já estava de volta. Já tinha resolvido tudo. E a cidade de Araguaína também já recebeu vários aviões de grande porte, Boeings, já pousaram aqui e tudo mais. E hoje não está tendo esse... Infelizmente, que as regras foram mudando, o aeroporto não foi acompanhando. Agora a gente está botando ele para acompanhar, para a gente poder ter essa evolução aí no nosso aeroporto e trazer mais voos. Sim, e quando você fala a respeito da questão, né, tem um motivo de ser feito, isso para a sociedade tem uma resposta, um resultado, que é o objetivo. Hoje, né, como a gente comentou agora há pouco, a Araguaína tende a crescer, a evoluir, pessoas de fora usando esse meio de transporte através aviário, vai facilitar isso. E para a sociedade em si, a gente busca melhorias, busca formas de que a sociedade em si, independente da sua classe social, ela possa também usufruir daquilo, né? Então, hoje, para você, como engenheiro que está responsável, fiscalizando, como que eu vou dizer assim? Qual é qual o seu olho, a sua visão para que a sociedade aproveite isso? Que a sociedade olhe e pense, nossa, que legal, foi muito bom isso que eles fizeram, gostei muito disso. E, querendo ou não, hoje, por mais que o aeroporto seja, entre aspas, aberto para toda a sociedade, ele não é acessível para todo mundo. Sim. Como você falou, a gente tinha voos de R$70 e hoje um voo aqui tá caro, né? Caríssimo, eu não consigo justamente, você trazendo novas companhias, mais companhias para o aeroporto, vai gerar competitividade. Então, vai baratear. A gente acredita que vai ter... Questão de horários Isso, também. horários, valores de passagens podem ser reduzidos, né? Opções para a gente poder ir para outras cidades, né? A gente já teve voos Imperatriz, já teve voos Belém, já teve voos Palmas, Brasília, Goiânia. Hoje a gente opera muito limitado. E os valores acabam sendo superiores justamente porque só tem um voo. Tendo essa mudança, essa infraestrutura melhorada do aeroporto, então vai trazer essa competitividade, vai trazer as companhias, vai ofertar mais voos. Vai aumentar a demanda também. Isso. Tanto ida, vinda, empresários chegando em Araguaína, desenvolver mais ainda a cidade, que é o que a gente está precisando. Sim. Vamos agora para a questão da Via Norte. A Via Norte ela tem sido uma das principais obras, ela já está no 2º ano de execução, né? 2º ou 3º ano? Da Via Norte 1, acho que está no 3º ano. 3º ano e a Via Norte 2 está chegando. A Via Norte 1 no 2º ano. A Via Norte ela tem cruzado toda a cidade, ela tem chamado muita atenção. Uma boa parte dela já está, entre aspas, trafegável. A gente acaba vendo, por mais que seja não legalizado, a gente já vê alguns carros trafegando por dentro dela. Sim. Isso mostra que ela já está tá funcionando. O que você pode falar pra gente sobre a questão da Via Norte? A gente vê que a minha fiscalização hoje é da Via Norte 2, que aí ela vai interligar ali no finalzinho do Araguaína Sul, pegando o setor Alasca até o Costa Esmeralda. E desde o começo, quando começou a abrir ali as ruas que não existiam, a gente já viu o pessoal mesmo no chão batido, vamos falar assim,
fazendo caminhada. Então, eu já estava funcionando. Eu achava engraçado que a gente ia fiscalizar a obra, 4 horas da tarde, o pessoal botava seu tênisinho ali e tava ali. Tava lá, fazendo As máquinas caminhada. trabalhando e o pessoal junto, fazendo caminhada de boa. Então, já era uma via que já estava funcionando. Então, tem também a fazer o fluxo aí, tirar aquele movimento todo de caminhão no centro da cidade, fazer ele cortar. Terror, ver né? toda hora Sim. ali na Isso. Filadélfia. Deus me livre. Até caminhão para vir passando para a pra baixo. faculdade é difícil, né? Então, hoje ela vê muito esse deslocamento, vai ajudar bastante Uhum. a Via Norte. Via Norte, tanto 1 como a Distribuir. 2, ser distribuída, a logística funcionar, né? Se não acompanhar a Via Norte 1, né? Que ela passa mais pela parte do centro. Se acompanhar Isso. a Via Norte 2, já pega mais a região afastada da cidade. Isso. Muitas vezes a gente vê relatos tanto bons, positivos, quanto um pouco negativos. Ela acaba atrapalhando, quando ela está em modo de execução, ela acaba atrapalhando um pouco o andamento da gente, Uhum. né? Sim. Tem que fazer outras rotas e tudo mais. Como é que você faz para lidar com isso? Porque as pessoas reclamam muito. Elas agradecem, mas reclamam. Porque, não está me atrapalhando, está sujando muita sujeira, Poeira demais. poeira, tempo de chuva que acabou atrapalhando Aham. também a Via Norte. Tá fazendo muita lama. Como é que você lida com isso aí? Poeira é imprescindível não ter, mas a gente, quando o cidadão começa a reclamar, a gente já pede antes, já jogar um caminhão-pipa ali para dar uma reduzida na poeira, mas o cidadão ligou pra gente, a gente já corre, reclama com a empresa já dá um jeito. Questão do tráfego que vai atrapalhando, também não tem como evitar. Porém, a gente tem a STT que dá esse apoio pra gente, faz um estudo todo de logística para não deixar o trânsito parar, mas é coisa que não dá para se evitar, mas é um benefício. Vai se ajeitando com vai o vir um tempo. benefício aí pra Sim. frente. É algo que vai acontecendo ali no decorrer, Isso. mas no fim vai ter um resultado, vai ter Uhum. todo mundo vai olhar e ficar, parabéns. Valeu a Depois de todo pena, esse aham. sofrimento, foi bom. Adolfo, continuando na relação à Via Norte. Hoje ela não está concluída ainda, né? Você tem mais ou menos um nível de execução dela. A gente queria saber quando que a gente vai poder dizer assim, eu saí da BR, eu estou chegando na TO pela Via Norte. Você sabe explicar pra gente? Era previsto o final do ano, mas eu acredito que no ano que vem, no primeiro semestre, aí, a gente tem essas obras Seja concluídas. A primeira etapa, eu acredito que agora, nesse começo do segundo semestre, vai ser entregue. Já estamos em fase final da primeira etapa. Já vai dar uma ajuda aí no centro, esse deslocamento. Uhum. Muito bom. Pode falar. Fica à vontade. Bom, Adolfo, eu queria só voltar agora um pouco, sair um pouco da relação de obras. Queria saber mais um pouco da experiência sua como engenheiro da prefeitura. A gente vê que tem muita questão burocrática, também muita questão pessoal de saber trabalhar com as empresas. A gente vê que, por exemplo, a gente vê muitas reportagens dizendo que a empresa X não executou tal serviço porque a prefeitura não pagou, ou então a empresa X diz que não quis executar serviço porque não houve acordo com o engenheiro fiscal. Como é que funciona esse negócio? O que o engenheiro faz quando tem um impasse com o empreiteiro? Com a Covid aí, a gente teve muita dificuldade nessa questão financeira, com o aumento, né, dos insumos, né, dos materiais, e acabou até dificultando para o próprio empresário, para a própria empresa, para a própria contratada, né? Então, tá sendo feito, eles todos fizeram a solicitação, foi estudado, questão juridicamente, para poder fazer um reequilíbrio dos preços dos materiais, para poder ser uma coisa justa. A obra não andaria se for um preço do material abaixo do que está no mercado hoje. Sim. Então, a gente teve essa dificuldade do Covid também, que aumentou muitos materiais. Mas a gente sempre trabalha, a gente tem que ter pulso firme com a empresa. O engenheiro fiscal, ele tem que estar sempre ali no pé, cobrando o serviço sendo bem feito. A gente tem sempre estar de olho, fazendo um controle tecnológico, observando, cobrando isso em cima dele. Porque, senão, a obra pode finalizar. Mas se ela não tiver a qualidade, passou um ano, não adiantou nada essa rapidez da obra estar executada, ela está pronta. Dinheiro jogar no ralo. Isso, que já é dinheiro do próprio cidadão sendo jogado fora.
Então, hoje a gente faz esse controle, a gente está em cima, a gente está cobrando, está tendo pulso firme Fiscalizando, para a obra poder ter qualidade, para a gente poder assinar embaixo e falar, olha, ter orgulho de falar, essa obra foi eu que fiz. eu que ajudei a fazer. Eu que fiscalizei. Muito bom. Você comentou, mais no início, a respeito de que é empresário também. Tem uma questão de projetos, essas coisas. Você trabalha sozinho ou tem algum outro sócio com você? Eu tenho um sócio, a gente trabalha junto, né? Eu fico mais na parte administrativa, captando o cliente, fazendo a parte chata, que eu chamo. É a parte chata de convencer o cliente a querer o teu serviço, né? Eu busco muito valorização profissional. Aquele cliente que chega já pedindo muito desconto, não sei o quê, eu não chega pra lá e não tem vez comigo, não. É o meu preço e pronto. Pra mim poder chegar onde eu cheguei, batalhei muito. E é o meu valor. Não negocio. Sim. É o tempo de serviço, você tá gastando horas ali, então tem um valor, né? E a Não é dica aí algo- pra quem tá começando, cliente pediu desconto, pode ficar esperto, porque é o que vai te dar mais trabalho. Sim. Já é Sim. experiência própria. No caso dos projetos, você trabalha com projetos arquitetônicos? Como que funciona? Projetos na sua empresa? arquitetônicos, complementares, faço parte de licitação de obras também, dou consultoria, presto consultoria para várias outras empresas também quando precisam, faço orçamento para licitação, de tudo um pouco, né? Que eu falei que engenharia te dá um nicho muito grande para Sim. você poder fazer de tudo. Não é algo só ali focado. Não é só Abrange. obra o tempo inteiro, não. Sim. Adolfo, quem te conhece você como um cara muito estudioso. Também como um cara focado muito em viajar e também em concurso. Eu te vejo todo dia lá falando, lançou concurso tal, surgiu concurso tal. Quando que começou essa vida de concurseiro? Foi logo depois que você saiu? Foi depois que você entrou na prefeitura? Eu comecei a me interessar mesmo. Minha mãe sempre falou para me estudar para concurso. Mas não, na engenharia antigamente não tinha muito disso, ninguém queria e tal. Mas hoje o que te salva mesmo assim, que tá te dando uma qualidade mesmo, é o concurso público. Você estudando, você consegue. Porque eu comecei a estudar quando eu voltei do mestrado, quando eu desisti do mestrado, 2017. 2017 até hoje eu estudo, já passei na prefeitura aqui, mas foi para ensino médio. E alguns eu tô classificado, né? E venho estudando aí para poder conseguir passar. Eu aproveito também para poder curtir um pouco, né? Quando eu viajo para fazer os concursos, eu antecipo um dia Pra ou um curtir, dia a dar uma mais descansada, e sim. conheço o local que eu vou. Esses dias eu já voltei de Manaus e é um conselho também que eu dou para quem tá estudando aí. Compensa muito separar um ano, sair da faculdade, separar um ano e dar uma estudada para concurso. E Focar focar no aí concurso. para poder passar. Hoje em dia tá compensando muito. Você escolhe um concurso, olha o plano de carreira e enfrenta essa. É muito cansativo, que você acabou de Sim. sair da faculdade estudando Continuar aí estudando. 5 anos. Sim. E aí você querer mais um ano continuar estudando, mas o estudo do concurso é diferente. Ele é gostoso. Vou falar assim. A gente vê... Pode falar. E você tinha comentado que a respeito no início desse ano, você teve um renascimento, vamos dizer assim. Como foi isso pra você? Depois de que acordou assim, nasceu de novo e olhou a vida de uma outra forma, você teve Como foi essa experiência pra você? Eu senti que eu não tinha ainda concluído a minha missão aqui na Terra, né? Deus falou assim, não tá na hora de você estar aqui não. Ele volta. Pode voltar. Deu um livrinho lá, uma caneta nova e pode começar a escrever de novo, que ainda tem muita coisa. Eu acredito que meu concurso vem, que eu ainda quero terminar minha vida ainda concursado. Muito Vai bom. dar certo o concurso, com fé em Deus. Adolfo, em relação a... Continuando uma vibe de concurso, mas a gente vê que tem gente que tem muita dificuldade. Às vezes tu estuda e trabalha. Tu vê que um atrapalha o outro, um ajuda o outro. Como é que Como é o funciona isso? equilíbrio? Atrapalha, se não tiver foco. Ainda tem vida social, né? Que você não pode só Eu tenho. Final de Pois semana é. eu me permito, justamente para ter relaxar. dar uma respirada na cabeça, porque senão, se você ficar só ali no estudo, mas meio de semana é bem complicado. Se eu não fizer um plano, eu não consigo estudar. Cronograma, tudo isso. Tem que ter o serviço, o trabalho, né? Saio 6 horas da tarde, vou pra academia. Chego em casa 8 horas, estudo no mínimo aí 2 horas, focado, respondendo exercício e estudando matéria. Muito bom. Às vezes a gente tem a impressão, como eu vejo vocês trabalhando muito com algumas áreas que são principalmente diretrizes públicas, e como vocês estudam principalmente para concursos públicos,
Eu ficava na intenção, na pensamento de que era, entre aspas, ajudava, porque vocês trabalhavam com questão de licitação, orçamento, algumas questões do DENIT, essas coisas, mas não é assim que funciona, né? Adolfo, agora você falou que um dos seus cursos é em relação ao orçamento. A gente vê que em questão pública tem sempre orçamento que você tem que fazer toda vez, às vezes você faz mais de uma obra. Como é que funciona essa questão de orçamento? Eu estou tentando aprender contigo, você me ajudou um bocado, mas ainda não é meu foco. Eu queria, assim, você explicar rapidamente como é que eu funciono para fazer um orçamento, principalmente um orçamento de questão pública, de um orçamento para uma obra pública. Eu tenho que contar com dinheiro que ainda não foi dado, eu tenho que contar com dinheiro já adquirido. Como é que é essa experiência? Existe uma captação de recurso que ela é feita. O governo, alguns órgãos também que existem, igual a gente tem aqui em Araguaína hoje o Banco CAF também, que está investindo nas nossas obras, ele libera um certo valor. Então você vai e tenta captar esse recurso. Liberou 2,5 milhões. Você vem, faz um orçamento e vê se cabe aquele. Igual a gente trabalha com infraestrutura, a gente vê se cabe uma pavimentação, uma drenagem ali dentro daquele recurso no bairro X. Então a gente vai, monta o orçamento, a gente tem uma base específica, principal, que é o SINAP e o Cicro. O SINAP da Caixa, o Cicro do DENIT. E que é as nossas bases. Quando não tem, a gente recorre a outras bases de outros estados, que eles também fazem pesquisa de mercado. Se não tiver ainda, é aí que a gente vai para a questão da cotação de preço no mercado. E saiu um valor X, a gente capta, botou ali e começou a desenvolver os projetos. Hoje, com a lei nova, a gente tem um que chama estudo preliminar. Que a gente apresenta o que a gente quer fazer na obra, tipo, a gente defender, né? Eu preciso disso para isso, isso e aquilo. E o orçamento vai junto desse estudo preliminar. Essa lei nova que você acabou de citar, você poderia falar um pouco mais dela pra gente? É a lei de licitações, ela é renovada. O Lei 8666, que é a lei de licitações, ela foi renovada para 14, eu só não me recordo muito o número ao correto, para passar para vocês. Mas ela foi prorrogada agora, a lei ia começar agora no começo do ano, eu acho que ela prorrogou agora mais 6 meses para poder dar início. A lei de pregões era separada, com a lei de licitações normais, agora ela se unificou. Tomada de preço. Hã? Tomada de preço, né? Não, tomada de preço é do geral, da lei 8666. Uhum. E agora ela acabou se unificando. Para algumas pessoas ela veio para facilitar e também foi estudada para a questão do Covid, para poder evitar a questão de erros que já existiam antes nas licitações, para ela ser mais unificada e facilitar a questão de negociação para poder ajudar na questão pública, para não ter defasagem nas nossas obras. Certo. E, Adolfo, quero agora falar atualidades. Hoje, se tu fosse dar um conselho para nós, acadêmicos aqui de engenharia, pessoas que estão iniciando, que querem cursar engenharia, ou pessoas mesmo que já estão formadas, já têm seus 10 anos de experiência, o que você diria? Faz isso, faz aquilo, investe nisso. Quais seriam seus conselhos? Para quem quer fazer engenharia, curso engenharia, eu falaria hoje, na minha experiência de que eu fui atrás de estudar, não começa por uma pós-graduação. Faça um curso rápido, um curso por exemplo, 1, 2 meses, que te dá uma qualificação também, para você poder definir qual que é a área que você quer seguir. E foca numa área. Às vezes a pessoa pensa assim, engenheiro tem que saber de tudo. Você tem que saber de uma área de hidráulica, tem que saber de uma área de saneamento, tem que saber de uma área de infraestrutura. Eu não vejo assim. Eu vejo, se eu sou bom na parte civil, de construção, montar projeto, apresentar projeto, eu sou bom naquilo. Eu já não vou ser bom 100% na parte de fiscalização, de desenvolvimento da obra. Não. Você tem que focar numa coisa. Você tem que saber o básico. Sim. Mas você não vai querer ser o gênio em todas as áreas da engenharia. Saber tudo. Então, para você poder achar essa sua área aí, para depois você fazer uma pós-graduação, faça um curso rápido, vai fazendo. Eu não gostei desse curso, não. De projeto? Então, faz um curso de orçamento. Nossa, eu gostei já do curso de orçamento. Aí você vai e faz pode fazer uma especialização, mas faça uma especialização que vai te dar, incluir títulos. Igual eu fiz. Eu fiz uma especialização em engenharia de segurança do trabalho, que ela me deu um título a mais. Além de engenheiro civil, eu sou engenheiro de segurança do trabalho.
Vê se te agrada a engenharia de segurança do trabalho. É meio chatinha a questão de muitas normas, mas hoje eu gosto, é uma coisa que eu gosto. Eu presto concurso mais nessa área agora também. Aham. Tem também a área. O que que te dá títulos? É engenharia de segurança do trabalho, engenharia clínica, engenharia hospitalar, engenharia de produção, uma pós. Você ficar especialista nessa área. As demais, você acaba fazendo um curso rápido que vai te deixar mais bem preparado do que uma pós, né? Porque a faculdade ela vem para te auxiliar, para te preparar. Ela não te deixa 100% completo. Então, uma pós, eu te falo também a mesma coisa. Uma pós também vai ser tipo assim, poxa, eu tô fazendo a faculdade de novo, praticamente. Uhum. Você não vai sair preparado. Igual Agora, você comentou no início, a Uhum. questão de prática, né? Isso. Visar a prática. A teoria é importante, mas a prática também. Isso. Você já estava na teoria, você já saiu da faculdade com muita teoria. Então, vai fazer um curso rápido, que o curso vai te dar prática Sim. naquilo ali. Bom, Adolfo, queria agradecer novamente a sua vinda aqui. É uma honra poder receber você de novo. Queria deixar aberto o convite para poder você poder voltar, conversar mais ou sobre obras públicas, ou quem sabe, se você já tiver passado em outro concurso, como é que está sendo a vida do novo concurso também. A gente queria agradecer também a quem nos assiste. Queria só deixar uma ressalva, que no nosso primeiro vídeo a gente bateu um total de quase 2.000 visualizações. Isso é graças a quem está nos assistindo. Quero agradecer também a nossa equipe técnica que está aqui nos dando suporte. Pessoal de também trás das câmeras. Por trás das câmeras, está nos dando suporte aqui. E queria agradecer também a nossa coordenadora, que nos incentiva todos os dias a poder estar trabalhando com isso. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu queria agradecer novamente a todos. Ao Adolfo. Não posso agradecer, não? Pode ficar à agradecer, vontade. pode ficar à vontade. Queria agradecer aí pelo convite, né? O Matheus, que chegou até em mim e perguntou se eu poderia, meio pensando que eu ia responder que não. Eu fiquei nervoso, porque na hora que eu cheguei no Lucas, que trabalha com a gente, ele falou assim, ele deu os motivos dele, falou, não posso. Cheguei também no Augustinho, que é o projetista de lá, ele falou assim, não, que ele tem as obras que ele projetou, então execução, Isso. né? Não, eu quero que minhas obras terminem para eu poder ir lá. E tu topou assim de primeira, então eu fiquei muito satisfeito mesmo, de verdade. O Impressionado. Lucas já tinha conversado nos bastidores. Tava só esperando, só vendo assim, será que não vai me chamar? Não é possível. O mais velho ali da sala trabalhando. Mas eu agradeço aí a oportunidade, viu? Espero ter contribuído, espero que meus conselhos tenham sido bons aí pra galera. E eu me comprazo muito com a questão dos alunos. Sintam-se todos abraçados, precisando, eu tô lá na infraestrutura, qualquer dúvida, qualquer ajuda aí que precisarem, só me procurar que eu tô disponível. Bom. Obrigado. E é isso, pessoal.